Olá, alunos, tudo bom com vocês? Como eu tinha falado antes, eu quis voltar a falar sobre fatores do clima. Então, a gente vai pegar essas próximas aulas e dar uma relembrada nos fatores do clima. Acho que é importante a gente entender como temperatura, umidade e pressão atmosférica elas podem ser alteradas em função desses fatores. Então, a gente vai pegar agora um por um nas próximas aulas e analisar cada um deles. Então, a gente vai para o primeiro de hoje, que a gente vai falar sobre a latitude. Qual a influência da latitude nas mudanças de temperatura, pressão e umidade? Então, vamos lá para o nosso quadro. Então, pessoal, a latitude, só para relembrar quem ainda tem dificuldade, são linhas que são paralelas ao Equador. Tá? E o que representa a linha do Equador? A linha do Equador representa uma linha que divide a Terra, né, a esfera terrestre, em duas semisferas, que a gente chama de hemisférios, que são o hemisfério norte e o hemisfério sul. Então, essa linha, né, que corresponde a essa divisão da Terra em dois hemisférios, que a gente chama, essa linha imaginária, que a gente chama de linha do Equador. Essa linha do Equador, então, é onde o Sol, né, alcança, né, o seu ponto máximo, vamos assim dizer, de luminosidade, porque é a partir, né, dos solstícios e equinócios que a gente vai ter essas variações, as estações do ano, por exemplo. Né? Então, mas antes da gente falar sobre isso, vamos só lembrar o que é a latitude. Então, a latitude corresponde, então, a essas linhas, tá? Essas linhas que são paralelas à linha do Equador. Então, eu tenho essa linha inicial, que corresponde à minha latitude zero. Essa latitude zero, a linha do Equador. Então, aqui é a linha que corresponde ao 0 grau, e ela vai até 90 graus norte e até 90 graus sul. A 23 graus e 27 minutos norte, de latitude norte, nós temos o trópico de Câncer. E aos 23 graus e 27 minutos sul, a gente tem o trópico de Capricórnio. Depois a gente teria a cerca de 66 graus sul, o Círculo Polar Antártico. E a 66 graus norte, nós teríamos o Círculo Polar Ártico. Tá? Então, no caminho da Terra, em função da inclinação do eixo terrestre de 23 graus e 27 minutos, nós temos que o Sol, né, fica perpendicular ao trópico de Câncer, né, quando a gente tem o verão no hemisfério norte, que a gente chama de solstício de verão no hemisfério norte e solstício de inverno no hemisfério sul. Depois a gente tem os equinócios, quando o Sol fica perpendicular à linha do Equador. Depois nós temos em dezembro, aqui no hemisfério sul, né, o Sol perpendicular à linha do trópico de Capricórnio, quando a gente tem solstício de verão no hemisfério sul e solstício de inverno no hemisfério norte. E aí, pessoal, em função da posição com que os raios solares atingem, né, a Terra, ou seja, nós temos que nas regiões aqui tropicais, nas chamadas zona climática tropical, que fica entre os trópicos, os raios solares eles atingem perpendicularmente. Portanto, o Sol ele atinge a pino. Então, a sensação de calor aqui é maior. E à medida que nós vamos indo para os polos, os raios solares atingem obliquamente. Então, a sensação de calor, a absorção de calor ela é menor, né? A absorção dos raios solares e a transformação disso em calor ela é menor.
Então, por isso que a gente diz que quanto maior a latitude, menor a temperatura. Então, à medida que vai aumentando, né, a latitude, nós vamos tendo, né, a diminuição de temperatura. Então, vamos colocar aqui maior latitude igual a menor temperatura, tá? Então, isso porque os raios solares atingem essa região aqui perpendicularmente. Tá? Aumentou a latitude, menor temperatura. Diminuiu a latitude, aumenta a temperatura. Como o ar quente ele está em ascensão, ele está subindo, ele tem menor densidade, quanto maior a latitude, o ar vai ser mais frio, porque a temperatura é menor. Então, você vai ter maior pressão atmosférica. Então, as pressões atmosféricas elas aumentam em direção aos polos, porque o ar vai ficando mais frio. O ar mais frio ele é mais pesado, ele é mais denso, tá? Então, o primeiro fator aí que influencia o comportamento das temperaturas e da pressão atmosférica é a latitude. É claro que isso vai ter influência também na umidade. Então, nas regiões tropicais, por ser mais quente, você tem mais evaporação. Então, maior evaporação significa que você tem aqui uma umidade maior, tá, do que nas regiões polares. Então, nas regiões polares, a tendência do ar é ser mais seco, justamente porque tem menor evaporação. Tá? Então, aqui a gente termina falando sobre, né, a latitude como fator climático importante. Beleza? Na próxima aula a gente continua falando sobre esses fatores.